Olá, estamos começando mais um episódio do Recorte Jurídico e hoje confesso para vocês que estou um pouquinho ansioso com essa entrevista. Porque hoje nós trazemos uma pessoa que eu já queria há muito tempo aqui nesse espaço para falar um pouquinho da sua vida, que eu admiro tanto, que é a doutora Aline Patrício. E olha só que eu tive que fazer uma colinha para falar um pouquinho sobre ela. Defensora pública, na época considerada a mais jovem no Brasil, com 21 anos de idade, professora há mais de 15 anos, em sala de aula, mostrando ali na prática a parte de direito penal, processual penal, e vocês vão entender um pouquinho, que às vezes confundem, não sabe se ela é a Aline ou se ela é a famosa Mega. Mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, mãe do lindo Léo e do Rafinha, oriunda do Ceará, mas eu posso considerar que já é nossa aqui do Piauí de coração e de total direito. E agora, mais atual, conselheira federal da OAB. Seja muito bem-vinda, Aline Patrício, ao Recorte Jurídico, e fico feliz por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Kennedy, Davi. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. Eu já queria ter vindo há muito tempo, mas eu estava explicando que nem o INAPcast eu estou conseguindo fazer. Foi, assim, uma jornada muito dura esse ano de eleição, né? Mas agora a gente já pode comemorar e já pode prestigiar os amigos. Parabéns por esse projeto. Eu sou um entusiasta, né, dos podcasts e vocês estão de parabéns. Muito obrigada. A Aline faz parte da série de entrevistas que a gente está fazendo com agora candidatos eleitos da atual gestão da OAB para o triênio 2025-2027. Aline, eu queria começar com uma pergunta. É momento de desmontar os palcos eleitorais e agir em prol da ordem. Eu queria que você falasse um pouquinho da perspectiva que você tem para esse triênio de 2025 a 2027 no Conselho Federal. Isso foi uma coisa que a gente reforçou muito na campanha. Tanto é que o nome da nossa chapa era OAB da Esperança. Então, assim, todo o sentimento que moveu nossa chapa foi um sentimento de renovação, de mudança, de esperança de novos tempos para a advocacia. Então agora desfaz-se o palco, né, das eleições, aquela polaridade acirrada, e o nosso lema da nossa chapa é advogar para a advocacia. Então a gente quer advogar para toda a advocacia, ouvir todos os anseios para todos os grupos, esse é nosso objetivo. Excelente, Aline. O nosso atual, né, eleito presidente Raimundo Júnior, ele falou que o mais interessante de você advogar, conhecer a prática, é sentir as dores, né, das pessoas que você vai representar. E antes da gente dar continuidade a toda essa série de fatores aqui que envolve o cargo do Conselho Federal, eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo quem é a Aline Patrício. Bem, Quando eu confesso que eu até me emocionei quando eu recebi o ofício como conselheira federal eleita, porque a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Mãe, quais eram as chances? Então, assim, se você perguntasse para aquela menina de 21 anos que entrou no Guanabara, porque nunca tinha andado de avião na vida, quando passou aqui na Defensoria do Piauí, entrei no Guanabara sozinha, sem conhecer uma pessoa. E assim, eram vários nãos, eram vários prognósticos negativos. Ninguém dizia assim, ó, vai dar certo. Ah, mas quando eu fui fazer o concurso lá no Piauí, a carta marcada, você não conhece ninguém, você não vai passar. Então, assim, quando... eu lembro que no percurso da viagem eu não consegui dormir porque eu estava com medo, estava ansiosa, eu era muito nova e tudo, o que é que me espera no Piauí? Então, se contasse para aquela menina que estava assustada dentro do Guanabara o que ia acontecer, eu ia dizer que não era possível. Então, assim, foi uma jornada de 20 anos, né, trabalhando pela população do Piauí, como defensora pública, e depois no magistério jurídico, que realmente, né, eu pude sentir o que é que me levou para a OAB, as dores da jovem advocacia. Ver meus alunos conquistando a carteira da OAB e me ligando dizendo que não tinha dinheiro para tirar a carteira da OAB. Então eu percebi que eu não podia ficar só onde eu estava, que eu tinha que ir além, eu tinha que buscar mais para ajudar essas pessoas. Excelente. Aline, esse desejo em advogar, ele veio desde de jovem? Como é que você chegou a escolher esse cargo de defensor que você atua hoje? Na verdade, meu pai brigou comigo horrores. Ele não queria que eu fizesse direito, né? Eu fui meio que uma menina prodígio, né? Eu pulei 2 séries na escola e tudo. Não tinha aquele diagnóstico na época, mas deve ser negócio de hiperatividade. Ninguém sabia o que fazer comigo, né? Super habilidades, aquelas coisas.
Então, assim, com 16 anos eu já passei no vestibular. E eu queria fazer direito. Eu assisti aqueles filmes, né, de júri e tudo. Eu quero fazer isso aí. E o meu pai muito resistente, porque como eu era, assim, muito destaque no colégio, o coordenador botou na cabeça do meu pai que eu tinha que fazer medicina. Então, a resistência do meu pai era muito grande, porque ele achava que eu ia ter melhores oportunidades fazendo medicina. E aí eu lembro demais de uma conversa que ele teve, que voltou à tona agora na época da eleição, com essa história de nome, sobrenome. Ele disse, minha filha, mas não tem nenhum advogado na família, seu sobrenome não é importante, não vá fazer direito não, você tem tanta capacidade. Aí eu disse, pai, não existe um sobrenome importante, mas vai existir o meu. Sim. Então, assim, eu tinha 16 anos, eu não tinha certeza nenhuma que aquela profecia poderia, né, dar certo, mas graças a Deus a gente perseverou e conseguiu construir esse nome na advocacia. A gente percebe que a senhora tem uma conexão muito grande, principalmente com os jovens advogados, com a formação desses jovens advogados, ajudando eles a passar na ordem. Eu queria que a senhora falasse também como é que a parte do social, que vem da defensoria, e essa parte do social também, em ver que a jovem advocacia está enfraquecida financeiramente, como é que ela pode te ajudar num futuro projeto? Pronto. Então, assim, continuando a história, o Kennedy perguntou como eu decidi ser defensora. Na verdade, a defensoria me escolheu. Eu nem tinha a maturidade, nem tinha a dimensão para entender o que era ser defensora pública. Eu me formei, passei na UAB, e aí eu tirei 10 no exame de ordem na segunda fase. Então, assim, já era uma coisa que eu tinha muita interesse em preparar as pessoas para o exame de ordem e tudo. E aí, assim que eu fiz a OAB, eu procurei o primeiro concurso mais próximo, né? E aí tinha esse concurso da Defensoria do Piauí. Aí eu não vou fazer esse concurso da Defensoria do Piauí. E eu realmente não acreditava que eu tivesse chance de passar, mas isso eu digo muito para os meus alunos, que o concurso escolhe a gente, a oportunidade escolhe a gente, porque na prova caiu o meu tema de TCC, na prova discursiva. Então, assim, parecia que era Deus dizendo, ó, você vai morar no Piauí, o seu destino é morar no Piauí. E aí, eu sempre digo muito para os meus alunos, o concurso foi uma oportunidade para mim de ascensão social. Os meus pais eram 2 estudantes universitários, eles não tinham condições financeiras. Quando a minha mãe engravidou, ainda estava na faculdade, então foi aquela coisa, chama os parentes, um deu um fogão, um deu uma geladeira, né? Então, assim, por isso que eu digo, quais eram as chances? Porque foram muitos obstáculos, muitos percalços, e a minha mãe estudando ainda, grávida e tudo, com um bebê pequeno, mas o que é que eu digo que eles foram bem assertivos, né? Eles priorizaram a educação. Então, assim, a gente não tinha férias, a gente não tinha luxo, como eu disse. Sim. A primeira vez que eu andei de avião, eu já era defensora pública. Mas era tudo, toda a renda que chegava era para que a gente tivesse, eu e minhas irmãs, que eu tenho uma irmã defensora também no Maranhão e outra médica, e o meu pai realizou o sonho de ter uma filha. E aí, todo o dinheiro era para a educação, e eu sou muito agradecida. E aí, sabendo dessa história, eu não tinha como, a minha mãe é professora, né, da Universidade Estadual do Ceará, eu já tinha na minha cabeça que qualquer caminho ia me levar para a educação. Então, assim, para a formação de pessoas, para dar oportunidade que eu tive para outras pessoas. Então, isso aí me levou, né, com essa conexão com a Jovem Advocacia, né, para realizar sonhos. Hoje, quando eu recebo uma mensagem, essa semana teve exame de ordem, eu recebo mensagem de pessoas que disseram que há 16 anos se formaram, estavam desacreditados e conseguiram passar na OAB, aquilo ali para mim tudo vale a pena quando eu recebo uma mensagem dessa. Bacana, bacana. E agora, como é que surgiu essa história de Mega? Explica pra gente aí. Gente, isso aí é uma coisa tão inusitada. Eu era professora, eu nem sonhava em colocar meu próprio curso, eu era professora de preparatórios aqui no Piauí e ia ter o concurso da Defensoria de 2009. Meu concurso é o de 2000, eu tomei posse em 2004 e teve o concurso de 2009. E aí a dona de um preparatório aqui do Piauí me convidou para dar aula lá. Eu não estava dando aula, porque eu cheguei na Defensoria muito jovem, fui apresentar, assim, eu fui
apresentar projetos, fui me preparar para essa carreira, né? E aí eu abandonei, porque eu sempre gostei de dar aula. Eu dava aula no colégio, né? Eu era tipo monitora dos alunos que tinham dificuldade, mas aí ela me convidou e eu aceitei esse convite. E fui dar aula para essa turma da defensoria. E aí, gente, é aquelas coisas. Eu sempre falo, olha, esse tema bomba, esse tema é mega bombante, é top, é super. E aí eu fiquei falando negócio de mega bombante e os alunos... E as coisas do destino, né? Teve essa prova da defensoria, eu sonhei com a peça que ia cair. Essa história aqui é vipérrima, viu? Pouca gente sabe. A peça que eu sonhei era um dos embargos infringentes. A chance era 0 de cair essa peça, mas eu sonhei. E aí fui dar a revisão de véspera desse concurso da defensoria. Eu disse, gente, eu tô achando que vai cair um embargos infringentes. Fiz a peça no quadro. Olha, isso aqui é mega, isso aqui bomba, vai ser... Caiu embargos infringentes. A nossa turma de 25 alunos passaram 7, que são meus colegas hoje, Geco, Gisela, né? Alguns já saíram, o Henrique, o Enio, o Álvaro. E aí, gente, foi uma catástrofe, né? Porque passou muita gente, eu acertei a peça, e aí o pessoal que disse, olha, tem uma professora aí que o negócio dela é mega bombante e ela acerta. E aí o pessoal começou a falar essa história de mega bombante, que era o que eu falava na aula. E aí começaram a me chamar de mega bombante. Aí do mega bombante abreviou para mega. Aí eu sempre fui uma pessoa muito visionária. Em 2016 eu fui para São Paulo para fazer um curso de marketing jurídico. Ninguém nem falava disso no Piauí. Quando eu cheguei nesse curso de marketing jurídico, um instrutor do curso, marqueteiro famoso, falou assim, ó, todo mundo tem que ter sua marca. Você tem que ter algo que lhe distinga, que lhe torne especial. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu sou a mega. Aí, assim, eu era muito resistente a aceitar, os alunos me chamavam, mas eu não me colocava nesse lugar, né? Dizer, eu sou a mega, tudo. Mas eu voltei de São Paulo com isso na cabeça. Aí eu disse, rapaz, eu vou usar. E lancei a apostila da Mega, que foi um sucesso. Aí pronto. Aí de lá pra cá, eu sou a Mega, né? Eu queria também agora aprofundar um pouquinho, sabendo da sua história, falando, Kobe, como é que foi esse interesse e participar da ordem? Como foi que a senhora sentiu que a senhora deveria contribuir um pouco mais com a Ordem dos Advogados do Brasil? É até interessante isso, porque nesse acirramento das disputas eleitorais, saem alguns materiais, em um deles dizia assim, ela foi para a OAB e criou um personagem. Na verdade, eu já era mega. Como eu disse para vocês, em 2016, eu já assumi essa posição de ser a mega. E já tinha colocado o INAP, então, assim, vieram até mim, né? Então, assim, com a prospecção de alunos, com a visibilidade, né? Eu tinha umas redes sociais muito ativas e tudo. Então, assim, esse convite veio até mim. E veio até mim não para ser candidata a vice-presidente, mas para contribuir, né, na chapa do Celso, que então era isso 18, né, Aline? 18. Isso, 18. 18. E aí foi a gente já tinha colocado uma franquia do SES em 2017 e em 2018 eu já era INAP, eu já tinha feito a migração para ser. Então, quando eu fui ser candidata, eu já tinha o INAP e já era mega. É importante colocar isso aí, porque nas narrativas, muitas vezes as pessoas dizem, ela se valeu da UAB para alcançar essa posição, e não foi. Na verdade, eu sempre digo que essa doação para a advocacia, às vezes até vocês sabem, tira o nosso tempo, atrapalha, né? Então, depois que eu perdi a eleição, o INAP, ó, tá entendendo? Porque eu fui focar. Então, assim, são muitas narrativas que às vezes, né, dizem que a gente vai para aquele lugar para buscar uma satisfação pessoal, para buscar um holofote. E eu digo para vocês tranquilamente, o que me levou a AB foi o propósito, a missão de trabalhar pela advocacia, principalmente pela jovem advocacia, de pegar esses jovens que eu vejo com tanta dificuldade de se inserir no mercado de trabalho e ver o que a gente podia fazer por eles. Então, eu aceitei o convite na época de contribuir. E aí eu lembro que um dia antes do registro da chapa, né, veio toda essa história, não,
as pessoas acham que você deve ser candidato a vice-presidente, você tem muita visibilidade, tudo. E aí eu aceitei esse convite, mas eu confesso para vocês que eu não achava que a gente fosse ganhar. Tô sendo bem sincera. E aí a gente acabou ganhando e eu me tornei vice-presidente na época da UAB. Quais suas novas perspectivas? Porque em 2018 nós temos você como vice, agora como conselheira federal da OAB, né? Por mais que estejam dentro da ordem, mas são cargos diferentes. Qual a sua perspectiva para esse novo triênio que você vai estar compondo? Na verdade, desde aquela época eu sempre tinha esse desejo de ir para o Conselho Federal, porque eu acho que eu posso contribuir nessas pautas em âmbito nacional. Né, conversando com vocês, principalmente a questão, né, tem duas pautas que eu sou muito especialista, né, uma delas é o exame de ordem, eu não posso me envolver diretamente na coordenação do exame de ordem porque eu tenho preparatório para exame de ordem, mas eu posso contribuir, né, porque há 15 anos eu respiro o exame de ordem, eu sei todas as estatísticas, eu sei os problemas, então eu acho que eu posso trazer pautas propositivas para melhorar o exame. O exame hoje é um gargalo de muita gente, né? A gente pega as estatísticas no último, só 16% das pessoas passaram. Então, assim, será que precisa ser dessa forma? Será que precisa ser tão sofrido? A gente tem como selecionar as pessoas para a advocacia, mas sem ser de uma forma tão, eu considero até brutal. Hoje em dia tem gente que tem trauma do exame de ordem. E o marketing jurídico, eu também tenho esse desejo de me aprofundar, de estudar mais sobre isso. A gente vive as eras das novas tecnologias. Essa semana eu me deparei com a normativa da OAB São Paulo, limitando a quantidade de entrevistas que um advogado pode dar. Minha gente, olha a realidade em que nós nos encontramos hoje, em que tem 1000 canais, tem podcast, tem sites, tem blogs, tá entendendo? Então, assim, limitar a quantidade, né? Se aquela pessoa pode contribuir, se aquela pessoa pode trazer, né, até mais para a sociedade, né, contribuições sobre a advocacia, sobre seus direitos, sobre a educação em direitos, e a gente ainda tem essas limitações aí, porque dizem que o advogado quer se promover. Kennedy, eu queria que a doutora Aline falasse um pouquinho agora, que eu acho que não dá para separar a Aline do INAP. Ela falou muito do trabalho que ela fez no INAP. Como é que tá funcionando hoje o INAP? Ou o INAP fica aonde? Como é que eu tenho acesso a essa rede de informação? Já que fala de marketing, a gente vai fazer nosso merchan. A gente vai fazer esse merchan aí. O INAP, ele fica hoje na área Leão, esquina com Almero, né? Então, ali entre a Pague Menos e aquele instituto, né, o IPS, né, aquela academia. E as pessoas passam em frente e acham, não, é porque é pequena a fachada, né? Mas o INAP hoje tem 3 auditórios, 3 salas, tem estúdio, tem podcast, tem lanchonete, tem gráfica. Então, assim, a gente foi crescendo e trabalhando e amadurecendo, e o INAP esse ano pediu até música no Fantástico. Nós fizemos 3 primeiros lugares em concursos públicos. Né? Fizemos TJ Piauí, fizemos FMS, fizemos Alep, fizemos o 3º lugar no TJ Maranhão. Né? Fizemos mais de 100 aprovados na Polícia Penal. E dá orgulho a gente saber que é um projeto 100% piauiense. Né? Então, assim, que a gente construiu, né? Foi colocando tijolinho por tijolinho, e hoje, se você abrir a página da FGV, o maior estado em percentual de aprovação na UAB é o Piauí. E aí eu pergunto para vocês, qual é o único preparatório de exame de ordem do Piauí? Então, assim, a gente realmente tem um índice de aprovação o triplo da média, né? Se 16% passam no Brasil, a média do INAP é 48%. E na segunda fase já chegamos a 92%. Uau! Eu posso falar com total autoridade sobre a qualidade do INAP, porque eu já tive a oportunidade de provar um pouquinho, né, como aluno. Me inscrevi em um concurso na época, e como você falou, quem vê pela fachada acha que é uma coisa. Quando você entra lá, a sensação que dá é muito mágico. Primeiro, você vai pelo um corredor que tem um cheirinho gostoso de um café, bem quentinho. Você chega lá, o café é bem quentinho. Você entra na sala climatizada e com aquele cheirinho de limpo, que eu falo para todo mundo que eu sou muito sensorial.
o ambiente, o local em si, o cheiro, a harmonia das coisas, eles me conquistam. E você chega lá, professores muito carismáticos, a gente percebe que tem uma cultura enraizada muito grande nos alunos também. É como se a empresa, o INAP em si, conseguisse transmitir aquela cultura que a Aline implantou lá no começo para os alunos. É todo mundo muito educado, muito enganjado, um querendo ajudar o outro. Então, assim, na minha opinião, eu fico muito feliz por existir uma empresa como a sua, porque se a gente for pegar um parâmetro aí de anos atrás, nós examinávamos o concurso público da seguinte forma: regionais e nacionais. E nós acreditávamos o quê? Regional é um preparatório legal, mas não se compara com um Eu ouvi nacional. muito isso, muito. E hoje em dia, eu não sei se a tecnologia, a globalização em si, a internet ajudou isso, ou o seu trabalho magnífico também de marketing, que você é uma excelente vendedora, uma excelente gestora. Eu acompanho você nas redes sociais, eu percebo isso. Mas hoje a gente interpreta o INAP a nível nacional. Eu acredito que não deixa nada a desejar. Quando você entra na plataforma, você sente uma similaridade de que tudo que esses grandes, né, preparatórios nacionais oferecem, o INAP também oferece. Então eu parabenizo, aproveito aqui a oportunidade para dizer que toda a equipe está de parabéns, que hoje eu vejo o INAP não mais como apenas Piauí, eu vejo a nível nacional. A gente fez o 2º lugar geral da PRF 2018. Olha aí. Em 2021, a gente fez a nota mais alta da Objetiva, que foi o João Ricardo. E aí, de repente, todo o Brasil, né, porque tem cursos tradicionais nas carreiras policiais, a Alfacom, e aí, de repente, o Evandro Guedes estava querendo saber quem era esse curso que tinha feito o primeiro colocado na Objetiva. Na redação, ele caiu um pouco, ficou em 4º, mas a gente tem esse resultado, que a gente fez o 1º lugar na Objetiva e o 4º lugar geral da PRF, 100% Piauí. Só aproveitar aqui, Davi, peço a gentileza de... Eu utilizo muito o INAP como fonte de informação também, vou ser bem sério para você. As pessoas falam assim, Kennedy, quais são os concursos que estão em aberto? Quais são as expectativas de lançamento de editais? Eu digo para todo mundo, vai lá no INAP que sempre tem uma postagem lá. E eu não posso deixar de aproveitar, Leide, de perguntar para você, o que você acha das perspectivas dos concursos a nível nacional, regional? Se existe alguma aí que a gente pode mirar como urgente, como específico? Ontem mesmo eu lancei o Fuxico da Mega, né? Que tem o Fuxico da Mega, que são as informações. E eu acho, assim, que uma coisa que a gente conseguiu construir foi essa credibilidade. Então, assim, apesar de eu me considerar uma vendedora, eu jamais vou fazer uma postagem iludindo a pessoa, dizendo que vai ter um concurso que não vai ter. Então, assim, a gente sempre busca as melhores informações. Sim. Então, ontem foi empenhado o contrato da Banca FCC, já foi encaminhado para assinatura para o concurso do MP Piauí. Já foi anunciado pelo governador PC Piauí, Cefaz Piauí, né, Seduc, para 4.000 vagas. Então, o ano que vem é, assim, um ano... 2024 foi muito bom e 2025 vai ser um ano muito próspero para quem almeja o concurso público. E é importante, como eu digo, começar desde já, porque muita gente me manda mensagem: professora, mas o edital não saiu. Quem deixar para estudar só após a publicação do edital, não vou dizer que não vai conseguir, mas as chances são bem menores. Bem, pessoal, essa foi a Mega entrevista. Mega entrevista. Uma das componentes que irão estar à disposição da OAB Piauí a partir de 2025. Agradeço a Aline por ter vindo ao nosso programa, ter contado um pouquinho da sua história, que é riquíssima, e desejo a você uma ótima gestão. Aproveitando aqui a audiência de vocês, né, eu quero falar para a advocacia que a nossa ideia é fazer um mandato coletivo, né? Maya Angelou falava muito isso, né? Quando eu chego e sento numa cadeira, 10 mil sentam junto comigo. Então, assim, eu queria usar essa minha proximidade, né? De conversar com muitas pessoas, né? De receber muitos directs, para que a advocacia se sinta à vontade. Para me provocar, para trazer pautas, né? O que eles consideram interessantes para a gente levar para o Conselho Federal, né? Esse mandato está à disposição da advocacia. E agradecer o convite de vocês. Para encontrar a Mega e o Instituto INAP nas redes sociais, qual @? Minha gente, né? Eu sempre digo, nasci pobre ou nasci rica? É com Y e 2 N's, né? É ALYNNE, Aline Patrício, né? @Aline Patrício e @Instituto INAP. Lá no meu já tem o link, né? Também
para o INAP. Lá no INAP tem a bio com todos os cursos, as notícias e tudo. E para quem deseja, em 2025, tanto a aprovação na UAB, né, que muita gente sonha em receber essa carteira da UAB, como a aprovação em concurso público, eu convido vocês lá para o INAP. Excelente. Esse foi mais um recorte jurídico para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Ou quem sabe indicar uma pessoa que você quer conhecer um pouquinho da história, já sabe. Segue as nossas redes sociais, Recorte Jurídico no Instagram e também o nosso perfil oficial no YouTube. Te espero para assistir esse episódio na íntegra. Até mais. Tchau, tchau.